Estamos hoje aqui. NQI pergunta: os cristãos podem usar a fertilização in vitro? A Bíblia não tem nada a nos declarar sobre essa questão, mas nós precisamos ter sabedoria para certos assuntos que a Bíblia ela não tem nenhuma orientação. Por exemplo, Tiago capítulo 1, verso 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Precisamos também levar tudo em oração, como o Senhor Jesus ensinou na oração sobre o modelo da oração aos seus discípulos. Ele disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora queremos ler ainda o Salmo 127, verso 3 a 5. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles aqui. Salmo 127, 3 a 5. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então tem certas atitudes, atividades que nós precisamos ter uma boa consciência para com Deus. Vamos ler ainda o texto que está em Romanos, capítulo 14, verso 22 e 23. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre vocês e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Na minha tradução diz: tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então precisamos ter cuidado com essas situações, para que realmente possamos estar na direção de Deus. Ainda um outro texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, também nos dá uma orientação sobre certas atitudes a serem tomadas. Mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Então, examinai tudo e retende o bem. Então, é uma situação nova em que precisa haver muita reflexão. É lógico que o meio natural é o recomendado pela palavra de Deus. Pergunta do Edilson. Ele pergunta: onde um pastor se baseia na Bíblia quando fala que um membro da igreja pode fazer uma tatuagem? Vamos ler Levítico capítulo 19, verso 28. Não faça cortes em seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Se nós olharmos para o contexto desse verso lido, nós vemos aqui uma determinação a respeito de leis sociais e religiosas, e também práticas que são condenadas, práticas
pagãs que são condenadas. No verso 26, está dizendo: não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Então, aqui são mandamentos sociais e religiosos que Deus estava dando para o seu povo. Essa parte da palavra comer, aliás, a palavra agorareis, parte B desse verso, no hebraico é a palavra nashas. E essa palavra nashá significa serpente, significa sibilar ou cochilar palavras mágicas, encantar, prognosticar ou adivinhar por meio de serpentes. E a palavra nem adivinhareis no hebraico é anã, cobrir, anuviar, praticar magia ou adivinhação pelas nuvens ou por penas de aves que passam. Refere-se a ser supersticioso em relação a dias de sorte e dias sem sorte, imaginar agouros nos céus e outras práticas semelhantes por vários meios. Então os irmãos vejam, e os ouvintes, que essa prática da tatuagem está inserida dentro desse contexto. O verso 27 desse capítulo 19 de Levítico ainda fala: não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Significava que cortar os cabelos e a barba em práticas idólatras era comum no Egito, em Canaã, na Arábia e em outras terras. Era um meio de simbolizar dedicação aos ídolos. Os hebreus não deviam seguir esses costumes como testemunho de que não eram adoradores de ídolos. E agora entra a parte da tatuagem, quando diz: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. Muitos povos eram muito violentos, tanto no luto quanto no culto dos ídolos. Cortavam os cabelos, arranhavam e cortavam a própria carne. Então era um modelo que Deus estava mostrando para o seu povo não fazer igual. E no verso, na parte B, que fala: nem fareis marca, em outras traduções seriam tatuagem. Não fareis marca alguma sobre vós. A tatuagem era uma prática em várias nações pagãs desde os tempos mais remotos, bem como as marcas com todos os tipos de pintura e cortes na carne. Essas coisas se associavam com a superstição, e qualquer deformação do corpo era ultraje e insulto a Deus, que projetou originalmente o corpo. Então, por isso, essa lei. Agora, o que significa para Deus o nosso corpo? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Então, esse é um equilíbrio. Ainda no capítulo 10, verso 31 de 1 Coríntios, o que Paulo vai dizer sobre o corpo. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E
capítulo 6, verso 19, o que fala sobre o nosso corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, aqui está uma prova de que essa prática tão comum, principalmente nos jovens, nos dias de hoje, nós vemos especialmente nos jogadores, quase não tem mais pele. É tanta marcação que parece que a pessoa é um outro ser. Isso não deve acontecer nos nossos jovens que têm o temor de Deus, porque, como diz Paulo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como é que eu posso ter uma marca no templo do Espírito Santo? É uma coisa incompatível com a revelação da palavra do Senhor. Amém.